alunos de agronomia, fazemos parte do Programa de Educação Tutorial PET Agronomia da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Pombal. Nós vamos falar um pouco sobre a cultura da Physalis. Iremos abordar uma breve introdução, iremos falar os aspectos de produção da cultura, assim como sua comercialização. A Physalis peruviana trata-se de uma planta herbácea pertencente ao gênero Physalis, que nesses gêneros encontram-se cerca de 80 espécies diferentes. É uma planta da família Solanaceae, que é a mesma do pimentão, da berinjela e do tomate. Seu centro de origem se dá nos países andinos, mais precisamente no Chile, Equador, Peru e Colômbia. Entretanto, o cultivo dessa planta pode ser realizado nos diversos países de clima tropical e subtropical do planeta. Ela tem como centro de origem a América do Sul. Entretanto, no início do século XVIII, a planta foi cultivada comercialmente na Inglaterra, bem como no final do século XIX na África do Sul, que produz até hoje comercialmente a cultura. Após ser introduzida na África do Sul, em meados dos séculos seguintes, a planta também foi cultivada comercialmente nos países da Inglaterra, Nova Zelândia e algumas ilhas do Pacífico Sul. No Brasil, a Physalis recebe diversas denominações populares. Dentre eles, os principais é o tomate de capucho e a camapu. A espécie nativa do Brasil trata-se da Physalis angulata, que ela não é produzida comercialmente. Entretanto, diversos pesquisadores estudam a fruta devido às suas características farmacêuticas e medicinais. Diferentemente da Physalis peruviana, que não é nativa do Brasil, mas em algumas regiões do país já se encontra-se com produção significativa. A Physalis é tida como um fruto de grande valor nutricional e econômico, sendo que no Brasil essa fruta ela é enquadrada no quadro de pequenas frutas. Devido à sua característica rústica de produção, ela é uma boa alternativa para pequenos e médios produtores de diversas regiões do país, apresentando assim boas características e condições de comercialização no mercado brasileiro. É uma planta de alto valor agregado, podendo ser utilizada desde a sua raiz até o fruto propriamente dito. Suas partes vegetativas, como folhas, caule e raiz, é bastante utilizado no setor farmacológico e medicinal. Já o fruto, ele pode ser utilizado tanto para o consumo in natura, como também no mercado da agroindústria, a partir do processamento dos frutos para a fabricação de diversos subprodutos, como por exemplo doces, sorvetes, compotas, sucos, dentre outros. Há uma característica bastante específica também do fruto da Physalis, é que este fruto é bastante utilizado como ornamental em doces de festas como casamentos e aniversários. Atualmente, a Colômbia se destaca entre os produtores, sendo o maior produtor, assim como também o maior exportador da fruta. No Brasil, até o ano de 2007, a produção de Physalis era apenas para fins de pesquisa, e a partir do ano de 2008, pequenos fruticultores começaram a cultivar a planta, sendo esta uma ótima alternativa principalmente para a agricultura familiar, o que vem apresentando ótimos resultados até os dias de hoje. Antes de iniciar o cultivo da Physalis, o produtor deve ter em mente algumas informações técnicas e básicas bastante importantes, como por exemplo, onde produzir, o local de produção, o manejo empregado durante a produção da cultura, a colheita, a pós-colheita e o principal, a destinação do seu produto final. E neste vídeo, iremos agora elencar para vocês algumas informações bastante importantes para que se tenha o sucesso na produção de frutos de Physalis. O plantio da Physalis pode ser realizado em diversas épocas do ano, o que vai depender da região e do clima. Nas regiões de clima subtropical, onde não há risco de ocorrência de geadas, os meses de plantio podem se estender desde janeiro até dezembro. Já para a região sul do país, recomenda-se que o plantio seja realizado do mês de outubro a novembro. Entretanto, vale salientar também que a planta pode produzir até 2 anos, tendo substancial queda na qualidade dos frutos, bem como na sua produtividade. Por mais que apresente características rústicas, a planta da Physalis é intolerante a altos teores de umidade, favorecendo assim o aparecimento de doenças, principalmente de ordens fúngicas. Com relação a pragas, se faz necessário um manejo adequado e eficiente, principalmente contra broca pequena, trips e ácaros, estes sendo os principais vetores de doenças de plantas a culturas da Physalis. A Physalis ela pode ser propagada por semente ou vegetativamente, através de técnicas como, por exemplo, a micropropagação. No entanto, comercialmente,
A forma utilizada é a semente, porque as plantas oriundas da semente elas são mais resistentes, possuem melhores condições para um desenvolvimento no campo. Uma etapa importante na propagação por sementes é a produção de mudas. Não é recomendado o semeio das sementes diretamente no campo, porque as condições no campo poderá favorecer uma germinação desuniforme e, consequentemente, uma produção desuniforme também. Então, é necessário fazer a produção de mudas. Nessa etapa da produção de mudas, você pode utilizar diferentes recipientes e diferentes substratos, desde que esses substratos eles proporcionem um bom desenvolvimento para a planta, que eles tenham características físicas e químicas adequadas. Dentre as características físicas, é aconselhável que esse substrato ele tenha uma boa aeração, uma boa porosidade, seja fofo e não retenha muita água, porque a planta ela não tolera excesso de umidade, principalmente nas fases iniciais, que são mais sensíveis. Entre as características químicas, é necessário que esse substrato apresente um bom teor de matéria orgânica. Entre os recipientes, podem ser diversos os recipientes que o produtor poderá utilizar, desde que ele proporcione um bom desenvolvimento do sistema radicular. Ainda sobre os recipientes para a produção de mudas, eles podem ser de diversas formas e materiais, desde que esteja disponível para o produtor. Então, o produtor, dependendo das suas condições e disponibilidade de materiais, é que vai escolher o melhor recipiente. E também, claro, atendendo às exigências da planta, né? Esses recipientes eles têm que ocasionar um bom desenvolvimento para a planta. Aqui nesse experimento a gente tem 4 diferentes recipientes, onde a gente utilizou tubetes, bandejas de plástico, sacolas de plástico e copos descartáveis de 250 ml. Visivelmente, o melhor desenvolvimento da plântula está ocorrendo quando a gente utilizou as sacolas de plástico e os copos descartáveis. Isso poderá indicar que as mudas provenientes desses recipientes, elas poderão vir mais vigorosas, poderão vir a ser mais vigorosas e apresentar um melhor desempenho no campo, para as condições que estão sendo testadas. Falando um pouco agora das características da planta, a planta da Physalis ela é bem dividida, ou seja, ela possui sistema radicular e parte aérea bem diferenciados. O sistema radicular ele é pivotante, bem ramificado, sendo que esse sistema pivotante pode alcançar de 50 a 80 centímetros de profundidade. O caule ele é aéreo, herbáceo, clorofilado e ramificado, recoberto por uma grande quantidade de pelos. As folhas elas são relativamente grandes, de formato ovalado com ponta elíptica bastante acentuada e nervura partindo do centro do limbo foliar em direção às bordas da folha. Essas nervuras laterais, elas ramificam-se umas em direção às outras, como se fossem uma teia, como a gente pode visualizar aqui na parte abaxial da folha. Falando um pouco agora das características da flor. A flor da Physalis ela é solitária, possui uma coloração amarelo creme, com uma coloração mais enegrecida no interior da corola. As flores elas são hermafroditas, ou seja, são perfeitas, possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos na mesma planta. Para que ocorra a polinização, não é necessário a ajuda de um agente polinizador. Essa polinização ela pode ocorrer através do vento e o produtor também pode auxiliar nesse processo, dando pequenas batidas, sacudidas na planta para que o grão de pólen possa cair e ocorrer a polinização. Falando um pouco agora sobre as características do fruto, eu vou mostrar frutos em diferentes estágios de maturação. Aqui a gente percebe um fruto com aproximadamente 3 dias após a polinização, envolto pelo seu cálice, que é uma espécie de capa protetora, que é resultante justamente da estrutura presente na flor. Aqui a gente tem um fruto verde ainda, mas já bem desenvolvido, como vocês podem perceber. E aqui a gente tem um fruto já maduro, que ele já passou pelo processo de maturação e já está no ponto de ser colhido. O fruto, como a gente percebe, ele é elíptico, né, globuloso, com diâmetro entre 1,25 e 2,5 centímetros, pesando em média de 4 a 10 gramas e possui numerosas sementes, sendo que cada fruto pode produzir de 200 a 300 sementes. Essa capa protetora, o cálice, ele apresenta uma coloração esverdeada no início do seu desenvolvimento
E chegando ao final da maturação do fruto, ele apresenta essa coloração mais amarelada, que é devido à desidratação dos tecidos e à remobilização de enzimas envolvidas no processo de maturação do fruto. Além do valor econômico, a Physalis apresenta um elevado valor nutracêutico. Aqui no Brasil, ainda essas informações não são bem difundidas, mas nos seus países de origem, a Physalis é bastante utilizada na medicina popular para tratar doenças renais, intestinais e inflamatórias. Apresenta potencial também para a farmacologia, devido ser constatado a presença de compostos bioativos, como as fisalinas, que são utilizadas no tratamento contra o câncer. Essas fisalinas elas também possuem potencial de atuar sobre o sistema imunológico, evitando a rejeição de órgãos transplantados. A Physalis ela é rica em vitamina A, C e vitaminas do complexo B, além de minerais como ferro e fósforo. Dentre os traços culturais empregados na cultura da Physalis estão a desbrota, o tutoramento, a irrigação, o controle de plantas daninhas, o controle de pragas e doenças e adubações. Na desbrota ou eliminação dos ramos laterais, pode-se usar uma tesoura de poda ou, como a planta é herbácea, uma hortaliça, então pode-se usar também tesouras de cortar papel, onde você vai deixar apenas os ramos principais e eliminar aqui os laterais. Essa prática, além de favorecer o tutoramento da planta, tem a importância de a planta conseguir transferir fotoassimilados para o fruto, aumentando o peso do fruto e a qualidade para o consumo. Diferente de não se fazer o tutoramento, não se fazer podas, onde a planta vai ter vários ramos e isso pode diminuir a qualidade do fruto e o peso médio dos frutos. Com relação à adubação, não há recomendações específicas para a cultura da Physalis, sendo que muitos produtores e pesquisadores têm usado recomendações para a cultura da tomate. Além disso, a Physalis é exigente em solos com boa drenagem, ricos em matéria orgânica, e isso pode ser complementado através da adubação com esterco e solos fofos, bem aerados. Por ser uma hortaliça, a Physalis é uma cultura exigente em água, sendo necessário em torno de 800 milímetros durante o ciclo da cultura, aplicando de 2 a 6 litros por planta dia, levando em consideração o tipo de solo, declividade, temperatura e umidade do ambiente. Ela é uma cultura de clima frio, geralmente nos países andinos. No entanto, aqui ela está sendo cultivada nas condições do Nordeste brasileiro, e onde a temperatura e a umidade, ou seja, as temperaturas são mais elevadas, a umidade mais baixa. Então a planta pode requerer um volume de água maior. Aqui, em condições de vaso, em área experimental, está sendo aplicado de 1 a 1,5 litros por planta dia. Isso pode variar, claro, com o tipo de solo e o espaço, devido à limitação dos vasos. Dentre as pragas que podem surgir na cultura da Physalis, desde a fase inicial, ainda quando mudas, elas podem sofrer o ataque de roedores, como grilos, gafanhotos, que podem cortar o caule na parte basal e causar a morte dessas plantas. Além disso, após os 15 dias de transplantio, pode-se observar também o surgimento de mosca branca. Essas, por sua vez, se alojam na parte de baixo da folha e elas basicamente roem o tecido foliar, danificando assim a estrutura da folha, fazendo com que ela venha a cair. Atrelado a isso, pode surgir também a fumagina, que é consequência do surgimento de fungos, aumentando ainda mais a intensidade do problema causado pela mosca branca. Dependendo da temperatura e da umidade do ambiente, podem surgir também ácaro vermelho. Esse, por sua vez, perfura a folha, danifica as células e a planta fica com aspecto acinzentado, dependendo da intensidade
do ataque dessas pragas. Outra prática fundamental no cultivo da Physalis é a colheita, que é uma das práticas culturais não menos importante do que as demais. E a colheita ela ocorre quando o fruto apresentar uma coloração de amarelo esverdeado a amarelo alaranjado, indicando que o fruto está maduro. A colheita deve acontecer em torno de 100 a 115 dias de cultivo, quando o fruto apresenta essas características de maturação, e ele vai apresentar essas características, como se pode observar aqui no vídeo: amarelo a esverdeado, e como estágio final, o fruto já até começa a cair quando ele apresenta a coloração mais intensa. Então, vê que o cálice já apresenta uma cor indicando a maturação do fruto, e dentro o fruto também vai estar amarelo, alaranjado, já maduro. Observado o estágio de maturação ideal para a colheita, ele pode ser feito com tesouras, cortando o pedúnculo do fruto, ou até mesmo sendo arrancados da planta, o que pode danificar alguma estrutura. Então o ideal é que se use tesouras. A fruta da Physalis apresenta um longo período de colheita, assim como também ela é tida como fruta do tipo climatérica, ou seja, continua seu processo de maturação mesmo após a retirada da planta. Outro fato bastante interessante também é que a colheita da Physalis pode ser realizada de 1 até 3 vezes na semana, e isso vai depender de acordo com o público e com o seu mercado. Um estágio ideal de realização da colheita se dá quando o cálice da fruta encontra-se em torno de 80 a 90% com a coloração meio que amarelo alaranjado, onde esse período conhecido como teor de grau líquido de 14. Caso a fruta não seja comercializada em um período de até 12 horas, recomenda-se que o produtor faça o acondicionamento dessas frutas em ambiente refrigerado, em torno de 4 graus Celsius, com umidade relativa do ar em torno de 90%. A apresentação do produto irá depender, dentre outros fatores, do público consumidor e de suas exigências. Geralmente no Brasil, os frutos de Physalis são encontrados em grandes redes de supermercados. Para o consumo in natura, os frutos são comercializados em embalagens plásticas como estas, onde nestes vem sua rotulagem e etiquetagem adequada. Já para o consumo, para o processamento, os frutos de Physalis são comercializados sem o cálice, em bandejas como esta daqui, de 100 gramas cada. A comercialização destes frutos, no Brasil, ela é uniformizada de acordo com os padrões práticos colombianos, que é a partir da norma NTC 4580 do ano de 1999, onde essa norma ela estabelece pré-requisitos básicos que devem ser levados em consideração na hora da comercialização dos frutos de Physalis, tanto para o consumo in natura como para o seu processamento. Se você for adquirir de um produtor, você pode encontrar a Physalis por o preço de R$15 o quilo. Mas o mais provável é que você encontre nas grandes redes de supermercado, onde esse preço chega até R$70 o quilo de Physalis, já que a produção de Physalis ainda é pouco pequena no Brasil, uma vez que os preços podem variar muito, a depender da região e da época do ano. Mas é seguro afirmar que estes valores são médios e são os que são comumente encontrados no mercado.